Olá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4, né, do módulo 1, né? Nele nós vamos estar vendo diversão em quadrinhos, gênero textual, tirinhas e HQs, linguagem verbal, não verbal e mista, e flexão de substantivo. Esse é o nosso conteúdo do nosso roteiro dessa quinzena. Então, nós vamos estar vendo todo o conteúdo que eu vou estar explicando, falando, nós vamos encontrá-lo lá no nosso livro, no módulo 1, no capítulo 4. Então, nós vamos estar falando da diversão em quadrinho. A gente sabe que a tirinha, né, e as histórias em quadrinhos são muito divertidas. Todo mundo gosta de uma tirinha, gosta de uma história em quadrinho, mas a gente tem que aprender que após eu estar lendo, ou eu estiver no momento que eu estiver lendo essa tirinha ou essa história em quadrinhos, eu tenho que aprender, né? Eu tenho que gostar e aprender a refletir no dia a dia, né? Dessa tirinha, né? Essas tirinhas, os autores trazem muito sobre as questões sociais, sobre o ambiente, sobre política, né? São personagens, assim, muito variados. Quem não lembra da Mafalda? É uma personagem criada por um arturista, né? Argentino. Ele criou essa personagem para quê? Né? Para trazer assuntos relevantes para nós, para ter contato, né, com essas histórias, com essas formas de contar essas histórias e essas tirinhas. E elas têm como objetivo nos divertir de diversas formas. É um gênero textual, né? O gênero textual que nós vamos estar vendo é a tirinha. A tirinha é formada por uma sequência de quadros e conta uma história. Ela apresenta imagem, texto escrito, tem balões, elas são publicadas em livros, revistas, gibis, jornais, sites, blogs da internet. Aí vocês estão vendo uma história em quadrinho do menino maluquinho, né? Essa tirinha foi tirada do livro Os Melhores, o Menino Maluquinho, as melhores tiras, né? Foi feita por o mineiro, a turista Ziraldo, né? O Ziraldo quem fez essa tirinha. Nós temos as características da tirinha, elas são textos curtos, possuem humor, né? São linguagem de fácil entendimento, possuem imagem, textos. Sempre há uma conversa, no mínimo, entre duas pessoas, apresentam balões, expressam fala de personagens. O objetivo delas é entreter e divertir o leitor, mostrar ao intelectual a forma rápida e resumida de um tema abordado. São temas humorísticos, ou os problemas sociais, né? Ou os problemas do cotidiano e outros aí no dia a dia. Aí nós temos os balões. Os balões de fala, balão de pensamento, balão de grito, de cochicho, de amor, de ideias. Esses são os balões
e você vai encontrar aí nas histórias em quadrinhos e até mesmo nas tirinhas. Aí nós vamos encontrar a linguagem verbal, ela é escrita através da escrita e da fala, né? Ou a linguagem verbalizada. Nós vamos encontrar a linguagem não verbal, apresentada por dança, imagem, sons, gestos ou expressões faciais, cores e etc. E a mista, que contempla as duas, tanto a verbal quanto a não verbal ao mesmo tempo. Aí nós vamos falar da flexão do substantivo. Nós aprendemos no capítulo anterior o substantivo, nós aprendemos classificação do substantivo. E hoje nós vamos aprender como esse substantivo se flexiona, né? Ele se flexiona quanto ao gênero. Quanto ao gênero, esse substantivo pode ser masculino e feminino, né? Zangão e abelha. Então, masculino e feminino. Os substantivos do gênero masculino e feminino, você tem que se atentar para quê? Quando o substantivo vem no masculino, né, procede-se do artigo o, os, umas. O gato, os gatos. Quando vem no feminino, procede do artigo a, as, uma, umas. A menina, as meninas. Quanto ao número, o substantivo pode ser plural e singular. Um lápis, uns lápis. Uma bola, umas bolas. No singular, para indicar um único ser. No plural, para indicar mais de um ser. A bola, as bolas. A casa, as casas. A bolsa, as bolsas. O sofá, os sofás. A camisa, as camisas. O barco, os barcos. O carro, os carros. E os substantivos, eles têm umas regras, né? Essa regrinha que está aqui, nós encontramos lá no seu livro também. Então, aqui você vai ter a regra para os substantivos terminados em AR, S ou Z, a gente acrescenta o E e o S. Quando terminado em L, a gente acrescenta I e S. Ão, a gente permanece o ANS, ou mantém o ão ou S. X com som de C e S não muda no plural. S para os sítonas não muda no plural. Então, essas regrinhas você vai estudando, né, no decorrer das atividades, até você ir aprendendo. Mas devagar você aprende. O substantivo também varia de acordo com o grau aumentativo e diminutivo. Aumentativo, aumenta o tamanho, diminutivo, diminui, e o normal permanece. Normal. Eu tenho aí lobo, lobão e lobinho. Normal, diminutivo, aumentativo. Aí nós temos histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar a história através de desenhos. Texto em sequência. Normalmente, eles acontecem na horizontal. Essas histórias possuem fundamentos básicos, possuem uma narração, possuem um enredo, possuem personagens, possuem lugar,
desfecho. Em geral, é apresentado na linguagem verbal e não verbal. Pode ser publicado também em livro, revista e gibis. Usa diversos recursos gráficos. A comunicação dos personagens são empregadas através dos balões e textos escritos. Os balões também transmitem intenções, né, distintas para você ver o que está passando. Às vezes, só os balões vai te mostrar o que está acontecendo. Aí eu trouxe essa história em quadrinho. Essa história em quadrinho está lá no seu livro, para mim já você perceber a diversidade aí dos balões, balão de fala, balão de ideia, balão de pensamento, balão de grito, né? Então, todos esses balões aí nós podemos encontrar nas histórias em quadrinhos. A linguagem, nós já falamos, ela apresenta verbal ou não verbal, escrita ou não escrita, mista, onde tem desenho e fala, né? Então, essas são a linguagem apresentada nas histórias em quadrinhos. Os tipos de balões, eu já mencionei agora mesmo, né? Cada balão apresenta uma diferente de fala, de pensamento, de grito, de chuva, de sussurro. Então, esses são os balões que nós vamos encontrar nas diversidades de história em quadrinho que a gente encontra nos nossos livros. Aí eu coloquei todos eles para que você perceba. Balão de fala, de pensamento, de grito, de cochicho, quando tem duas pessoas falando, dúvida, ideias e admiração. Os diferentes quadrinhos, eles têm a função de indicar uma sequência e ações de apresentar a história. Eles podem ser de desenho, de forma mais clássica, de traços retos, regulares, ou de forma despojadas, né? Seguindo o estilo do autor. Então, o autor escolhe o seu estilo. Como eu vou fazer a minha história em quadrinhos? Eu vou fazer uma história mais clássica, vou usar mais quadros, né? Mais traços retos, mais regulares, mais círculos. Então, isso é o autor que vai escolher. Os tipos de letra também é critério do autor, mas a gente conta com uma variedade muito grande de letras nessas histórias em quadrinhos. Esses são muito importantes, com recursos expressivos. As legendas, a contextualização, a especificação do tempo e do espaço. Elas constituem os recursos expressivos fundamental nessas legendas. Então, bom estudo e até a próxima aula. Tchau, tchau.